Boa noite. Estamos fazendo o nosso estudo da Gênese hoje gravado, porque não temos condições de fazer a transmissão ao vivo, tá bom? Então pedimos a Jesus, ao nosso Mestre amorável, amado Mestre Jesus, que possa nos guiar, nos trazer paz, tranquilidade, solidariedade e fraternidade acima de tudo. Senhor, ilumina os nossos corações, ajude-nos a caminhar por nossas pernas, pelas sendas do amor que o Senhor tanto nos ensinou. Graças te damos, Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Tudo bem, pessoal? Estamos então aqui fazendo o nosso estudo gravado, tá? Por falta de condições de fazê-lo ao vivo, por causa da internet. Nossa internet está muito ruim, eu não consigo resolver esse problema, então faremos assim, tá? Enquanto eu não tiver segurança de fazer ele ao vivo, faremos gravados e colocaremos ele ao vivo sempre nos horários que a gente combinou, que é 8 horas da noite, de quinta-feira, tá bom? Hoje a gente está fazendo o segundo dia da criação, né? Seguindo o nosso estudo de A Gênese, Allan Kardec, trabalho hoje, a gente está trabalhando o capítulo 12, que é exatamente Gênese mosaica, e Allan Kardec fala inicialmente nesse capítulo dos 6 dias da criação. Então, nós resolvemos falar de dia após dia do período da criação descrito no livro Gênesis de Moisés e compilado por Allan Kardec no livro A Gênese. É tão importante falar desses dias para que a gente compreenda o que é o estudo da letra bíblica, né? Dos livros bíblicos, sob a luz do Espiritismo. É muito importante. Por isso que Allan Kardec inseriu a Gênese mosaica aqui na Gênese, e mais, digo-vos mais, a Gênese mosaica é o grande celeiro que abastece a Gênese de Allan Kardec. Tá bom? Então hoje a gente está falando do dia 2, né? O segundo dia da criação. O primeiro dia da criação foi aquele dia em que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sobre o abismo, existia a treva, ou as trevas, né? E Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. Separou a luz das trevas, chamou a luz dia e a trevas noite. Sobreveio a tarde e amanhã foi o dia primeiro. Então esse foi o dia da criação, o primeiro dia da criação que nós falamos semana passada. Se você que está nos escutando aqui perdeu, tá aí na nossa linha do tempo, tá? No Facebook, tá lá armazenado, estudos da semana passada. E hoje a gente fala do dia 2. O que diz a Bíblia, o que diz o livro Gênesis de Moisés sobre o segundo dia? Tá lá. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Então, nós temos
na criação mosaica, né? A visão de Moisés da criação da terra, nós temos no segundo dia o firmamento sendo criado e a separação das águas, as que estavam para cima do firmamento, das águas que estavam por baixo do firmamento. Foi isso que aconteceu no dia 2. Basicamente foi isso, tá bom? O que é o firmamento? O firmamento é o céu, né? É a visão que o homem tem do planeta Terra, da Terra, da abóbada celeste. Então, os hebreus olhavam para o céu e imaginavam uma grande cúpula, né? Uma grande cúpula de estrelas, de cometas, né? De nebulosas, e lá brilhavam, né? a criação divina. Era como se fosse um grande céu adornado por estrelas, esse era o firmamento. Então, metaforicamente, Moisés diz que Deus separou as águas de cima das águas de baixo. O que seriam essas águas? Semana passada nós chamamos a atenção que essas águas também aparecem no dia 1º, né? Lá no dia 1º, na Gênese, ela aparece exatamente. Vamos pegar aqui para a gente falar direitinho. No princípio Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, então as águas já estavam lá, as águas não foram criadas junto ao orbe terreno, né? Junto à criação, as águas já estavam. Então, qual é a metáfora, né, que a gente está chamando aqui de água? Junto à doutrina espírita, junto à chave da doutrina espírita, do espiritismo, a gente consegue abrir dar essa volta, né, na fechadura e abrir uma das trancas. Essas águas representam o fluido cósmico universal, que nós já estudamos aqui e apontamos no estudo passado para capítulo 6, uranografia geral, né, que é o estudo que a gente tem, que nós fizemos longamente aqui, capítulo 6 do livro A Gênese, e que fala da criação universal, né, todo o universo. Cometas, galáxias, sóis, né? E tudo que é material advém do fluido cósmico universal, né? Que é a matéria primitiva. Segundo André Luiz em sua obra, é o hausto do Criador. Essa matéria primitiva ela deu origem a tudo que seja físico, visível ou não, ok? Etéreo ou grosseiro. Um exemplo disso, por exemplo, é o ar. Para a gente muito etéreo, né? O ar a gente não toca o ar, né? O ar não tem cheiro, o ar não tem cor, ele é invisível para a gente, para os nossos olhos humanos, mas a gente sabe que ele está aqui. Para a gente, ele é extremamente etéreo, né? O ar. Mas para espíritos evoluídos, o ar ele é extremamente grosseiro. É um exemplo de matéria. Bom, o fluido cósmico universal é muito mais etéreo do que o ar. Esse é um exemplo que a gente sempre traz aqui. Muito bem, mas então foi criado o firmamento. Foi separado as águas de cima das águas de baixo. Então, nós tivemos aqui uma acomodação dessa matéria primitiva em formas de água no nosso orbe terreno. É isso que a gente aprende usando o que a doutrina espírita nos oferece, né? Como revelação. Olha que bacana. Então, o nosso orbe, tudo que a gente tem material aqui, ele advém dessa matéria primitiva, né? Representada aqui no segundo dia como água. E água é uma questão muito importante para o povo hebreu, para todo mundo, né? Nós não vivemos sem água. O corpo humano, ele é um corpo, basicamente, né? A maior parte dele é água. O nosso planeta, a maior parte do nosso planeta é água. Então, assim, a água é talvez o produto mais importante que nós temos aqui no nosso orbe, né?
e o elemento mais importante. E da água, segundo os hebreus, surgia tudo. Ele era o elemento gerador primitivo, né? Acreditava o povo hebreu, por exemplo, que da terra, da água nascia tudo, inclusive a terra, os bichos, os animais, as plantas, né? E a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. No dia terceiro vai falar mais dessa água, mas nós temos aqui então a água representando essa matéria primitiva, né? Firmamento foi criado e as águas foram separadas, ok? Esse é o dia segundo. Uma coisa importante que a gente tem para dizer aqui é o seguinte: os 6 dias da criação, incluindo do primeiro ao sexto, né? Sendo que o sétimo, segundo a metáfora bíblica, Deus descansou, né? Então foram 6 dias intensos de criação, isso é o que está escrito, gente. No sétimo, Deus descansou, tá? Esse descanso é bem metafórico, depois a gente vai falar disso quando chegar o tempo. Mas nesses 6 dias, com exceção do segundo dia, que é o que nós estamos estudando hoje, os outros 5 dias, nós temos a ordenação divina, que é Deus disse, né? Aí nós temos a ação sendo feita e foi feito. E nós temos a terceira parte aqui, Deus viu que era bom. Olha que coisa interessante. Nós temos como se fosse uma escadinha, né? Da atividade. Atividade do dia. Deus disse, então Deus ordenou. Depois nós temos a ordem foi feita, foi acatada, né? A criação se virou, porque Deus disse. E depois nós temos o reconhecimento de Deus que a sua obra era boa. Entenderam? Então nós temos Deus disse, assim se fez e viu Deus que era bom. Isso é muito interessante, né? É como se fosse uma poesia de 3 partes, né? Ou 3 estrofes. É muito interessante. Só que no segundo dia nós não temos Deus viu que era bom. Alguns exegetas são as pessoas que fazem avaliações bíblicas, né? Estudos bíblicos, tendenciosos ao fundamentalismo, né? A leitura muito ao pé da letra do que seja a Gênese mosaica, chegam a afirmar, né, que Deus não viu que era boa essa separação das águas. Né? É como se foram criados céu e terra, né, no primeiro dia, porque firmamento, céu, separou-se as águas de cima com as águas de baixo, né? Então foi criada a terra, céu e terra, o que é celeste e o que é mundano. Então, Deus não viu que isso era bom, porque ele não afirma isso. Nós não temos essa afirmação por Moisés no dia segundo. E isso é extremamente importante, né? A avaliação desses fundamentalistas religiosos é que Deus não criou algo que ele não achasse que fosse tão bom, porque o que é espiritual é valoroso e o que é mundano é extremamente desvalorizado, chega a ser profano, né? É uma palavra bem forte para a gente usar. A gente entende também com a chave da doutrina espírita, e já estudamos isso aqui, capítulo 1 de A Gênese, que fala de Deus, que Deus se mostra para a nossa humanidade, né, sob os seus atributos. Infinitamente sábio, né, soberanamente bom, né, é o incriado, imanente, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo, ele pode tudo, né? Essas são as características de Deus. Muito bem. Pensando assim,
a gente entende que se Deus é tudo isso, né, Deus nunca criaria algo que fosse ruim, né? Ou que se alinhasse com o que a gente chama de mal. Porque Deus é o amor, gente, né? Deus é a criação, Deus é o Pai, né? Não tem como. Mas o fundamentalismo entende que sim, né? Existiu uma separação. Só que Deus não viu que era bom, porque não está escrito, né? Chega-se a dividir, a pensar assim, que aos céus vão os justos e na terra ficam os injustos. Uma separação do joio e do trigo, né? Essa foi uma proposta, inclusive, de Jesus, né? Quando contou essa parábola do joio e do trigo. A gente vai ler, porque vai encaixar certinho no nosso estudo, né? Tá lá, livro de Mateus, capítulo 13, de 24 a 30, tá? Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tenha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe os trabalhadores: Queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. Deixai crescer juntos até a colheita. Olha que importante isso. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-os em feixes para queimar. Recolhei o trigo em meu celeiro. Então, essa é a parábola, né? Do joio e do trigo. O trigo é a representatividade do pão espiritual, né? Do trigo se faz o pão, o alimento para a alma, né? É o que é divino. E o joio? O joio é como se fosse uma erva daninha, né? Ele se imiscui junto ao trigo crescendo e não dá para separar, né? Só depois do trigo estar maduro para ser colhido. Então isso é muito interessante. Essa separação de justo e injusto, do que é vertical e horizontal, né? Do que é mais e menos, do que é bem e mal, é uma dualidade que a gente encontra em toda a Bíblia, né? Na própria doutrina espírita se fala disso, né? Mundo visível, invisível. Então, a representatividade primeira do trigo e do joio é essa, né? Positivo e negativo, bem e mal. Mas quem aqui está incólume, né, de fazer o mal? Quem aqui de nós pode se dizer, só plantamos trigo? Nenhum de nós. Por isso, deixai que o trigo cresça, e quando ele estiver maduro, colhei o trigo, atai o joio em feixes, e o joio será queimado. É uma simbologia para aquilo que não é bom em nós mesmos, porque o campo é semeado em nós mesmos, né? Então, o joio ele vai ser queimado, ele vai ser destruído, desintegrado, e vai ficar só o que é bom, né? O que é espiritual. Porém, deixai que cresça, né? O joio também foi criado por Deus, né? Tudo aqui é criado por Deus. Não tem nada que seja criado pelo homem. O homem só
cocria, como Jesus só cocria num plano superior, que a gente não consegue nem conceber, mas é uma cocriação, é uma criação conjunta. Quem cria mesmo é só um, que é Deus. O joio, gente, representa as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os escorregões, né? As pedras de tropeço que a gente coloca no caminho do irmão, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Mas aqui era quase que uma profecia de Jesus, né? Deixai que cresça, né, o joio, junto com o trigo. Né? O trigo vai ser colhido, o trigo vai ser alimentado, né? Vai alimentar a alma. O joio não. Mas ele tem uma função, o joio, né? Ele, apesar de ter sido semeado pelo inimigo, né? Ele tem uma função, né? O equilíbrio do mais e o menos é importante, porque só o bem, só o mal, as coisas elas nos são apresentadas, né? É como se o espírito precisasse de algumas necessidades de evolução que só partissem da dificuldade. Todos nós somos testados na dificuldade. Planejamos e somos testados durante a colheita do joio, né? Que é as nossas próprias dificuldades, as coisas que plantamos e não são boas, ok? Isso tudo está descrito aqui no céu e na terra, né? No firmamento e na terra. É muito bonito de pensar assim. Como nós chegamos nisso tudo, no joio e no trigo? A partir de uma avaliação do fundamentalismo religioso, que entende que o segundo dia não faz tanto gosto para Deus, né? Porque Deus não disse que era bom. Isso é muito interessante, né? Essa separação, ela existe, né? Mas ela tem um caminho, né? Ela tem um objetivo. Ok, pessoal? Então esse é o nosso segundo dia. E o segundo dia, ele representa o primeiro dia, segundo o próprio Allan Kardec. O primeiro dia da criação, ele representa o período astronômico, tá? O período astronômico é a aglomeração de matéria. A Terra, ela não estava formada ainda, né? Os seus pródomos. Mas o segundo dia representa o período primário. É o período que a ciência terrena entende como endurecimento da superfície, resfriamento da Terra, formação das camadas graníteas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do Sol. Existia a precipitação gradual das águas e da matéria sólida, e a ausência de qualquer vida orgânica. Essa é o período primário. Nós já estudamos aqui no capítulo que fala sobre a geologia, né? Que é o estudo do solo. O período primário durou praticamente 1 bilhão de anos, né? Desde que a Terra foi balizada, né? Até ela ter capacidade e possibilidade para que dela surgisse a vida orgânica, que é o dia 3. Nós vamos estudar isso aqui na sequência, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Beijo.